Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que acompanham o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Me ajude a fazer com que o canal cresça aqui em número de inscritos e visualizações. E isso vai fazer com que a plataforma também reconheça a relevância dos conteúdos que eu coloco aqui e ela vai me ajudar, o YouTube vai me ajudar a compartilhar para mais pessoas, porque o objetivo é justamente esse, é fazer com que o canal seja conhecido e o conteúdo seja compartilhado a todos, para que todos tenham acesso ao conteúdo de direito tributário de maneira gratuita e democrática e se preparem para os próximos exames da OAB, no caso nesse agora, 40º exame de ordem, na nossa segunda fase em direito tributário desse início de ano de 2024. Tudo bem? Pessoal, hoje vou analisar com vocês mais um modelo de peça processual. Fazia um tempo que eu não fazia essa análise com vocês aqui no canal. Hoje, inclusive, é dia 26 de abril de 2024, dia que eu estou gravando. Fiquei um tempo, semana passada, fiquei um tempo sem gravar vídeo aqui no canal e eu considero que é importante passar esse conteúdo novo para vocês terem mais um modelo de peças para vocês analisarem em preparação para essa segunda fase do exame de ordem. É importante, pessoal, vocês analisarem modelos de peças, treinarem em casa, porque somente assim vocês vão conseguir gabaritar essa parte da segunda fase. Eu sempre falo e volto a repetir. Quem quem acerta a peça na segunda fase, passa na segunda fase. Quem não acerta a peça, perde 5 pontos e não consegue a aprovação. Lembrando que para vocês conseguirem a aprovação do exame, vocês precisam de pelo menos 6 pontos para passar, sendo que 5 são só da peça prático-profissional. Se vocês erram o nome da peça, vocês perdem a peça inteira. Então, por isso que é importante vocês fazerem esse treino, né? Estou aqui no canal para ajudar vocês, para a gente fazer esse treino em conjunto, e aí, identificando a peça, nós analisarmos como ela é na prática, a sua moldura. Tudo bem? Então, pessoal, vamos analisar aqui em conjunto mais um modelo de peça com base em um exame. E essa peça é clássica, pessoal, que eu vou analisar com vocês. Caiu no 39º exame de ordem, no exame anterior, no finalzinho, aliás, no início agora de 2024, no início de janeiro de 2024, mas que o exame tinha se iniciado, a primeira fase, no finalzinho de 2023, e agora, início de 2024, teve a segunda fase em direito tributário, e é uma peça clássica de segunda fase. Então, vamos analisar um outro exame que também caiu essa mesma peça no 34º exame de ordem. 34º e 39º, em outros exames anteriores, caiu essa mesma peça, que é uma das principais que nós temos que analisar aqui. Vamos lá? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Hoje eu não vou tratar com vocês com slides, mas eu vou mostrar minha tela de computador e nós vamos analisar em conjunto a questão que caiu em segunda fase e como que a gente pode moldar esta peça processual. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Ampliando aqui, vocês estão vendo aqui o 34º exame de ordem. Eu peguei no próprio site da OAB-FGV, está em PDF, a prova. Aqui nós temos o gabarito, né, da nossa segunda fase. E nós vamos analisar o que caiu nesta questão. Aos poucos eu vou ler com vocês. Uma pena que a minha imagem aqui tampa muito a questão, mas eu acho que o mais importante do que eu aparecer aqui no lado é a gente ler em conjunto e depois entender como é que é a moldura desta peça. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Vamos analisar o que caiu na nossa questão de segunda fase, na peça profissional desse 34º exame de ordem. Olha só a questão como foi redigida na época do exame. Olha só o que caiu. Pessoal, quando eu for comentar, eu coloco aqui minha imagem no lado, mas eu retiro para a gente fazer a leitura integral da questão. Vamos lá. O que diz a questão é o seguinte. Diante de grave crise econômica que assolou os cofres municipais, acho que a imagem está um pouco pequena, pessoal. Vou tentar ampliar um pouco mais para ficar melhor. Acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Diante de grave crise econômica que assolou os cofres municipais, o prefeito do município XYZ resolveu, no dia 31 de dezembro de 2021, editar o decreto número 1234 de 2021,
que determinava a atualização da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana, IPTU, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária e a majoração da alíquota de IPTU para todas as propriedades localizadas na zona urbana do município XYZ. O decreto entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2022 e o município XYZ imediatamente iniciou a emissão dos carnês de IPTU. João, proprietário de um imóvel localizado na área urbana do município XYZ, recebeu o carnê de IPTU do ano de 2022, já com as atualizações previstas pelo decreto 1234 de 2021. Preocupado, uma vez que o imóvel está prestes a ser vendido e a existência de um débito de IPTU pode afastar compradores e impedir a concretização do negócio, e não querendo realizar o pagamento por discordar da cobrança, João procura você que está me ouvindo aqui, como advogado ou advogada, para apresentar medida judicial para a desconstituição do crédito tributário. Aí a questão continua dizendo o seguinte: diante dos fatos acima e sabendo que a. Será necessário a produção de prova pericial para demonstrar que a atualização da base de cálculo foi superior ao índice oficial de correção monetária. B. Se pretende que o município XYZ seja condenado em honorários de sucumbência. C. Não há processo judicial em trâmite a respeito desse caso. E. D. João tem urgência em vender logo o seu imóvel. Redija a peça processual adequada para a garantia dos direitos de João, valendo 5 pontos. E aí a observação, no final, diz: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, eu gostaria de chamar uma atenção de vocês nessa questão aqui. Olha que no final ele já disse para nós o seguinte, ela já deu uma dica. Qual que é a peça cabível aqui? Primeira questão que a gente tem que fazer é: eu vou propor uma ação, um recurso ou uma defesa? O que eu vou fazer aqui? A letra C já deu uma dica para nós. Olha o que ela disse. Não há processo judicial em trâmite a respeito desse caso. Opa! Se não há processo que foi iniciado sobre esse caso de IPTU que o João está reclamando, dessa cobrança indevida que foi feita pelo município XYZ ao imóvel de João, que está querendo inclusive vender com urgência esse imóvel, João então percebe que a demanda ainda não foi iniciada. Ainda não houve nada, não começou nada. João procurou o seu escritório, você que está me ouvindo aqui, advogado ou advogada do caso. E qual que será a medida que a gente vai ter que propor ao nosso cliente aqui, o João? Bom, houve início do processo? Não. Então, aqui nós não vamos propor recurso. Porque por que eu vou recorrer de algo que eu nem comecei na primeira instância? Se o processo nem começou, se não houve nenhum início, nenhum start, então não há recurso, não há o que recorrer, porque ainda não foi decidido nada, nem decisão interlocutória, nada foi decidido, o processo não começou, nem em primeira instância, então aqui não é recurso. E aqui também não é defesa, porque João, ele não está se defendendo de uma acusação ou de um processo. Ele está justamente nem em defesa na execução fiscal, como os embargos de execução fiscal, por exemplo. Ele está justamente atacando, ele quer processar o município XYZ pela cobrança indevida de IPTU. Então, se ele quer processar e dar início ao processo, eu vou fazer o quê? Petição inicial. Falou em petição inicial, qual que é o primeiro artigo que a gente lembra na cabeça? 319 do CPC. Esse é o artigo que é o molde geral para todas as petições iniciais, inclusive em matéria tributária. Lá no 319 tem todas as montagens de como deve conter uma petição inicial. Então, o João vai propor uma petição inicial na esfera judicial em face do município XYZ. Ok, mas qual petição inicial? Qual tipo de ação que ele vai propor? Mandado de segurança, ação declaratória, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, ação de repetição de débito? O que ele vai propor aqui? Que tipo de petição que ele vai propor? Essa é a questão que você tem que perguntar. Bom, nós sabemos que João está questionando o imposto que já foi lançado, no caso o IPTU.
Ele, inclusive, já recebeu o carnê de IPTU no início do ano de 2022, com base no novo decreto municipal. Então, se ele quer uma medida judicial para a desconstituição do crédito tributário, então aqui ele está querendo questionar um tributo que já foi lançado antes da execução fiscal, que não foi feita nenhuma execução aqui. Então, ele quer propor uma demanda contra o município, pela via judicial, exigindo que aquele tributo não seja cobrado dele. Qual que é a petição que ele tem que propor? Ação anulatória de débito fiscal. Depois do lançamento, ação anulatória. Antes é ação declaratória. Ação declaratória aqui não é o caso porque o tributo já foi lançado, ele já recebeu o carnê de IPTU. Ele está querendo desconstituir um crédito já constituído. Então, ele quer acabar com essa cobrança tributária. Então, depois do lançamento, que eu proponho? A ação anulatória de débito fiscal. Gente, essa petição inicial é clássica de segunda fase. Caiu no último exame agora, 39º exame de ordem, no início desse ano de 2024. Ó, pessoal, é recentíssima. A última peça que caiu na OAB, para nós aqui que estamos no 40º exame, a última foi uma ação anulatória, no 39º. Foi um caso diferente desse, mas caiu uma ação anulatória. E no 34º também foi cobrado. Em outros exames anteriores também. Então, pessoal, fiquem atentos. A ação anulatória é uma das principais peças que vocês vão ter que ter aqui, ó, na cabeça. Então, nós vamos analisar como é a estrutura dela. É claro que a estrutura da petição é a estrutura para todas as outras. 319 do CPC. Endereçamento, qualificação das partes, os fatos, o direito, o pedido e assim por diante. Nós vamos ver cada uma delas prevista no 319. É claro que a fundamentação de cada petição vai mudar, porque cada petição tem uma fundamentação diferente. Com base, inclusive, na ação anulatória, nós também temos uma fundamentação distinta do que tem nas outras petições. Então, nós vamos analisar como se estrutura uma ação anulatória de débito fiscal. Vamos analisar aqui o PDF. Eu vou ampliar aqui no primeiro momento, pessoal, para vocês terem uma visão panorâmica aqui da nossa peça. Primeiro, nós temos aqui o início da peça, a petição inicial. Eu começo lá com o endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, lá no início. Eu endereço a alguém. Essa é a minha petição. Como é que eu sei disso? Está lá no 319, o passo a passo. Primeiro, é endereçamento. Para alguém que eu vou direcionar. Para quem que eu vou direcionar aqui no caso? Então, nós vamos ver isso. Logo após, você tem um espaço, não tem? Do endereçamento, você deixa um espaço de mais ou menos umas 7 linhas. Aí você começa a qualificação das partes. Quem são as partes? Quem que é o autor? Quem que é o réu? Quem que é o nosso cliente? João. Quem que é o réu? Município. Entenderam? E aí eu vou qualificar aqui depois do endereçamento. Logo após, já vem o primeiro tópico, que aí é a parte dos fatos. O que que aconteceu? O que que houve aqui? Eu preciso saber, no caso o juiz precisa saber, porque o advogado sei o que aconteceu, mas o juiz não sabe, ele não estava lá, ele não sabe, ele precisa saber. Quais são os fatos? Existe até um termo no direito romano que diz, me dê os fatos que eu lhe darei o direito. Isso é lá do direito romano. O que que aconteceu? Eu preciso dizer para o juiz, olha, ocorreu isso, isso, aquilo, com base na questão que nós analisamos. Logo após, nós temos o outro título, que aí já foi um pedido, inclusive na própria questão, um pedido de urgência, para que o nosso cliente, o João, possa ter a sua casa não afetada pela cobrança de IPTU e assim possa ele vender este imóvel o mais rápido possível. Então, eu vou apresentar ao juiz uma tutela de urgência com base no CPC. Eu vou apresentar ao juiz o que há de urgente no pedido do meu cliente. Aí eu vou apresentar a fumaça do bom direito, o fumus boniuris e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. Eu tenho que dizer ao juiz, excelência, está ocorrendo isso, isso, aquilo. Existe uma situação de urgência. Eu preciso que o senhor escute isso e atenda o mais rápido possível em decisão interlocutória o meu pedido para que o meu cliente não seja prejudicado, para que eu não tenha que esperar até o final do processo, a sentença final, para que seja tomada alguma coisa. Então eu faço um pedido de tutela de urgência. Logo após vem o terceiro tópico, que é a parte do direito. Qual que é o fundamento jurídico da minha peça? Com base no Código Tributário Nacional? Com base na Constituição Federal?
Com base numa lei federal específica? Com base no CPC? Com base nas jurisprudências que nós estamos analisando, do STF, do STJ? Será que tem alguma jurisprudência que fala nesse assunto? Tudo isso e muito mais eu vou colocar aqui. É esse momento, pessoal, que vocês vão rechear a sua petição inicial. É o recheio, é a fundamentação, é a base sólida que comprova que o seu cliente, o nosso cliente no caso aqui, o João, tem direito sobre aquele caso. Ele tem direito a não pagar o tributo por isso e por aquilo. Então, eu vou ter que elencar a fundamentação do meu pedido, a parte do direito. Ok. Logo após a fundamentação do direito, ou o mérito, vocês podem colocar ou direito ou mérito, vem o outro tópico, que é a parte do pedido. Ok, na minha petição inicial falei muita coisa. Já falei o que aconteceu, o pedido de urgência, de tutela antecipada, tutela de urgência, né? Aí eu coloquei lá também o fundamento jurídico da minha peça. Falei. Tá, o que você quer? O juiz vai perguntar, tá, o que você quer? Eu quero isso, aquilo. Aí vem a parte do pedido. E aí, inclusive, a gente vai começar, e eu vou mostrar para vocês. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, que está me ouvindo, o juiz, aos seguintes pontos. O que eu quero, Excelência, nesse caso? Isso, aquilo. Eu vou colocar os pedidos em letras ou em números, em tópicos. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Eu vou colocando em tópicos os meus pedidos, desde o mais urgente até aqueles que são também importantes, mas existe uma ordem aqui decrescente, né? Do mais importante até aquele que é menos urgente. Então, você vai colocar todos os pedidos aqui elencados. Aí eu fecho a minha petição com chave de ouro, como toda petição fecha da seguinte forma. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Fechou a petição. Não precisa colocar nome completo, não precisa colocar a data que você está escrevendo na petição, não precisa dizer a cidade, eu estou fazendo a prova em Salvador, estou fazendo a prova em São Bernardo do Campo. Não colocar nenhum dado, gente. Não coloquem dado. Se vocês colocam dado na questão, vocês vão perder toda a questão. Não pode haver identificação de peça. Isso pode gerar, inclusive, a nulidade da sua peça. Não coloquem o nome de vocês como advogado, nem OAB. Só coloquem assim, seco e rápido. Assim, termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Ponto. Aí vocês fecham a petição inicial de vocês. Perfeito? Então, a petição ela se estrutura da seguinte forma, voltando lá do início. Endereçamento, qualificação, os fatos, o que aconteceu, tutela de urgência, se houver, e é o caso aqui da nossa questão, o que eu tenho de urgente, qual que é o meu pedido de urgência, o direito, com base em que no direito que eu estou dizendo? Com base na Constituição, no CTN, na súmula do STF, do STJ, em que a fundamentação na minha demanda? Qual que é a fundamentação jurídica? A parte do direito. Logo após, parte do pedido. Diante do disposto, requer a Vossa Excelência, o juiz que vai receber a minha petição, os seguintes pontos, tal, e aí eu fecho. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Beleza? Essa é a visão panorâmica, geral, da nossa peça. Tirando aqui, eu vou aqui, então, pessoal, analisar os tópicos com vocês. Tudo isso com base na questão que nós analisamos aqui. Então, primeiro eu começo com o endereçamento da minha petição inicial. Como é que eu começo o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da espaço, vara da Fazenda Pública da comarca do município XYZ. Eu não sei o número da vara, a questão não me trouxe esse dado, apenas deixa um espaço vazio. Eu coloquei 3 pontos aqui, mas nem faça isso na prova. Eu só coloquei aqui porque foi digitado, mas só coloco um espaço vazio. Juiz de direito, porque é um juiz de vara única, vai receber o meu processo tributário. Juiz de direito da espaço, vara da Fazenda Pública da comarca do município XYZ. E aqui é na esfera, pessoal, estadual, por isso que é juiz de direito, não é juiz federal. Porque se estamos falando de IPTU, como disse a questão, IPTU é de competência do município. Então, como poder municipal não tem poder judiciário, não existe poder judiciário municipal,
Então, toda demanda municipal passa para a Justiça Estadual. Então, o IPTU é matéria da Justiça Estadual. Aí, por isso que eu falo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da Fazenda Pública da comarca do município XYZ. Ou vocês poderiam colocar na vara civil da comarca do município XYZ, porque nem toda região tem vara da Fazenda Pública. Aqui em São Paulo tem, outras regiões do Brasil não tem. Mas, como é uma prova única que vocês vão prestar, e não dá para saber qual é o município, apenas um município fictício aqui, XYZ, nesse caso, aí vocês vão colocar ou vara civil ou vara da Fazenda Pública, como vocês preferirem. Tudo bem? Deixou um grande espaço de 7 linhas, aí já começa o quê? A qualificação das partes. Como é que eu vou qualificar as partes do meu processo? Quais são os dados que tem que conter? Está lá no 319 do CPC. Fala o seguinte, eu vou tirar até a minha imagem para vocês verem aqui comigo. Vamos lá. Diz assim, João, nosso cliente, o autor, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito com CPF do Ministério da Fazenda sobre o número tal, residente domiciliado na rua tal, bairro, cidade, estado. Então, eu qualifico a parte sem dizer nome da cidade, estado ou qualquer outro dado inventado. Não posso inventar dados, apenas coloco os elementos aqui. Então, João vem por meio de seu advogado ou de sua advogada, se você for doutor aí que está me ouvindo. Então, vem por meio de seu advogado ou advogada, que esta subscreve lá embaixo, devidamente inscrito nos quadros da OAB número tal, não inventa dados, apenas coloca nos quadros da OAB número, espaço, com escritório na rua tal, bairro tal, estado, onde receberá as devidas intimações. Então, por meio de seu advogado, João vem fazer o quê? Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, ou seja, perante o juiz que vai receber o meu processo, com base nos artigos 5º, inciso 34 e 35 da Constituição Federal de 88 e 319 do CPC 2015, bem como do artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, que prevê a ação anulatória, e da súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a minha base do que eu vou propor está aqui. Artigos da Constituição que fala do direito de ação, o 319 do CPC, que é o clássico, o artigo 38 da LEF, porque mesmo não estando, pessoal, nós na fase de execução fiscal, a ação anulatória só é prevista na Lei de Execução Fiscal, que é o artigo 38. Mas aqui nós não estamos na fase de execução fiscal, nós estamos antes. É que, não sei por que, o tema de ação anulatória passou para ser tratado numa Lei de Execução Fiscal. Isso acho que foi um erro, inclusive, na legislação. Mas, enfim, está previsto no artigo 38 a ação anulatória. O fundamento é o artigo 38 da Lei 6.830 de 80 e da súmula vinculante 28 do STF, ou seja, com base em tudo isso, ele vem propor a ação anulatória de débito fiscal. Aí eu coloco em letras garrafais, ou seja, maiúsculo, tudo maiúsculo, em face de quem? Ele vem propor essa ação em face da Fazenda Pública do município XYZ. Pessoa jurídica de direito público interno, com o CNPJ número tal, sediado em, já devidamente qualificada, através de seu procurador, ou seja, o procurador municipal, o advogado público que representa o município, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Então, é assim que é a qualificação, pessoal. Primeiro começa com o autor, que vem por meio de seu advogado, propor perante Vossa Excelência, que vai receber o meu processo, com base em tais artigos da Constituição, do CTN, do CPC, da Lei de Execuções Fiscais, na súmula do STF, enfim, com base jurídica, vem propor o quê? Aí eu coloco em letras garrafais. Ação anulatória de débito fiscal. Em face de quem? Contra quem? Em face da Fazenda Pública do município XYZ. Pessoa jurídica de direito público interno, com o CNPJ tal, sediado em, já devidamente qualificado, através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Tudo bem? Então, em um parágrafo, coloco todos os elementos da qualificação do autor, João, e do réu, o município. Aí eu coloco a parte dos fatos. Então, a parte dos fatos, pessoal, é basicamente o que a gente acabou de ver. É a questão que nós lemos. Você não vai copiar ipsis literis, ou seja,
absolutamente igual, idêntico à questão. Não pode fazer isso. Você vai ler a questão, o caso que passaram para você na prova, e vai resumir com as suas palavras. Eu fiz do meu modo aqui nessa peça. Cada um tem um jeito de escrever. É você tentar pegar aquilo que foi escrito e resumir, até para sobrar espaço para você colocar as partes do direito, por exemplo, do pedido. A parte dos fatos ela é importante e deve conter na sua peça, mas não precisa contar todos os detalhes, como foi dito na questão, até porque o examinador sabe, mas você vai ter que colocar o que aconteceu, resumir o ocorrido e assim você vai cumprir com o requisito da peça, dizer o que ocorreu, mas de maneira resumida, para que dê espaço ali na prova, no gabarito, mais linhas para você caprichar nos outros tópicos que eles cobram mais, que é a parte do direito, a parte do pedido, da tutela e assim por diante. Beleza? Mas olha basicamente como eu coloquei aqui, pessoal, a parte dos fatos. Eu coloquei o seguinte. A Fazenda Pública do município XYZ, que consta nestes autos do processo como parte ré, emitiu um decreto municipal 1234 de 2021, do qual determina a atualização do valor de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, em um valor acima da correção monetária, bem como houve uma majoração da alíquota desse imposto, da qual iria incidir sobre as propriedades das zonas urbanas do município XYZ, mesmo o decreto em questão tendo sido instituído em dezembro de 2021, que passou a viger em janeiro de 2022, o que logo em seguida levou a parte ré em cobrar o valor majorado. Diante desse fato exposto, a parte autora, também devidamente qualificada nos autos desse processo, ficou preocupada com a nova cobrança de IPTU, pois essa mesma parte autora possui um imóvel na zona urbana, do qual está na iminência de ser vendido, mas com a existência dessa cobrança nova de IPTU, poderá acarretar, como consequência, o afastamento do interesse dos compradores que adquiriu esse imóvel, uma vez que houve a majoração do tributo de sua base de cálculo e alíquota. Por essa razão, a parte autora procurou a via judicial para questionar o crédito tributário de IPTU já constituído, pelos seguintes argumentos jurídicos a seguir expostos. Então, como eu falei, basicamente eu coloquei com as minhas palavras o que está na questão. Eu resumi e coloquei aqui o que ocorreu. Claro que eu coloquei em 2 parágrafos, não é para colocar tudo que está lá na questão igual, para não haver plágio. Apenas vocês leem fazem uma leitura de 2 ou 3 vezes da questão e escrevam, resumam com as suas palavras na peça. Tudo bem? Aí já vem a segunda parte, que é o pedido de urgência. Lembra? Pedido de urgência, tutela de urgência prevista no CPC 2015. Eu tenho que dizer que há uma fumaça de um bom direito, ou seja, que eu tenho direito àquilo, e o perigo da demora, ou seja, o perigo em mora. Se houver a demora do Estado ao atender esse direito, isso pode lesar esse meu direito e depois, no final do processo, pode ser que eu nem mais tenha aquele bem. Então, para resguardar aquele bem, para resguardar aquele direito que eu tenho, eu apresento a urgência com base no CPC, a tutela de urgência. Olha só como é que eu coloquei aqui na ação anulatória. Eu coloquei da seguinte forma, da tutela de urgência. Nesse tópico, olha só como é que eu escrevi para comprovar a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Eu coloquei assim. Primeiramente, requer a Vossa Excelência a concessão de tutela de urgência em favor da parte autora, a fim de suspender a exigibilidade da cobrança do crédito tributário de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com base nos artigos 151, inciso 5 do CTN, do Código Tributário Nacional. Assim sendo, a parte autora poderá realizar a venda de seu imóvel ao comprador interessado, sem gerar prejuízos financeiros ao autor. Também com base no artigo 300 do CPC 2015, do Código de Processo Civil de 2015, é clara a observância dos requisitos exigidos pela lei para a concessão de tutela de urgência, em virtude da existência de probabilidade do direito, em virtude do risco financeiro em que a parte autora poderá sofrer, e o fumus boniuris, ou seja, do perigo... eu coloquei aqui fumus boniuris, periculum in mora, eu coloquei errado aqui. Fumus boniuris é a fumaça do bom direito, periculum in mora é perigo na demora. E o
coloquei fomos boniuris, mas se lê periculum in mora. E o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora em atender esse pedido, pois há um risco evidente do prejuízo patrimonial à parte autora, de a cobrança do crédito de IPTU, se a cobrança do crédito de IPTU não for suspensa. Então, com base no artigo 300 do CPC 2015, essa é a fundamentação para se propor a minha tutela de urgência, com base no artigo 300, eu justifico que existe o fumus boniuris e o periculum in mora, dizendo que o meu pedido precisa ser atendido o mais rápido possível para que o direito da parte seja resguardado. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Continuando aqui a nossa análise da peça processual, nós vamos agora para a parte da fundamentação jurídica, a parte do direito. Com base em que eu estou alegando o meu pedido? Com base na Constituição, do CTN, do CPC, de uma lei federal, de uma súmula? Qual que é a fundamentação? O que dá sustentação à minha argumentação que eu fiz até agora nessa petição inicial? Ou seja, o que dá sustentáculo, o que mantém, o que é a coluna que mantém de pé a minha peça processual? Aí já vem a parte do mérito. Vamos analisar em conjunto como é que ficaria a parte do direito, ou também chamada parte do mérito. Em primeiro lugar, é importante recordar que a Constituição Federal de 1988 estabelece um comando claro sobre as regras de direito tributário, do direito público, do qual o direito tributário está inserido, onde ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, conforme o artigo 5º, inciso 2 do mesmo texto constitucional. Com isso, reforça a existência do princípio da legalidade tributária, ou seja, não poderá haver a criação e nem a majoração de tributo, nem lei que o preveja, conforme o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal e do artigo 97, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Ou seja, não poderá haver criação ou majoração de tributo sem lei anterior que o preveja. É como diz lá no direito americano, no taxation without representation. Não pode haver lei, haver tributo, assim como não pode haver até crime sem lei anterior que o preveja. Aí continua a minha fundamentação da seguinte forma. Também é importante salientar que houve a violação de um outro princípio constitucional tributário, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal de 88. O aumento da alíquota de IPTU não poderá ter ocorrido no primeiro dia da data do exercício financeiro de 2022, ou seja, dia 1º de janeiro, pois deveria esperar ao menos 90 dias da data da promulgação desse decreto, que ocorreu no dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, só poderia ser cobrado no dia 1º de abril de 2022. Além disso, mesmo que a súmula 160 do STJ preveja a possibilidade de atualizar o valor de IPTU mediante decreto municipal em índice superior à correção monetária, o mesmo decreto não respeitou os limites constitucionais acima elencados, o que torna esse decreto municipal como inconstitucional e nulo. Por fim, porém não menos importante, a propositura de tal ação anulatória é devida, pois há a necessidade de produção probatória durante o processo, para a comprovação de que o valor da atualização monetária do imóvel urbano está maior do que o índice de correção monetária. Com isso, não é possível, nesse caso, a propositura de um mandado de segurança, conforme o artigo 25 da Lei 2016 de 2009, pois a dilação probatória afasta o cabimento desse remédio constitucional ao caso, no caso, o mandado de segurança. Aí eu continuei dizendo, a produção de provas na fase de ação anulatória é perfeitamente cabível, conforme disposto no artigo 319, inciso 6 do CPC 2015. Prova essa que será necessária ser juntada aos autos desse processo, comprovando o direito da parte autora. Muito bem? É essa a parte que eu coloquei para o direito, a fundamentação jurídica. E logo após, vem a parte do pedido. Diante de tudo que eu disse, falei demais até agora. O que eu quero? Qual que é o meu pedido? O juiz vai perguntar, tudo bem, o senhor falou muitas coisas, mas o que você quer? Qual é o seu pedido? Como é que eu começo a parte dos pedidos? Aí eu já começo aqui no tópico 4.
Eu começo sempre, pessoal, dizendo da seguinte forma. A forma correta de começar é essa. Diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Então, sempre começo com a parte do pedido com este enunciado. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Quais são os pedidos que eu elenco aqui? Primeiro, a concessão de tutela de urgência, por isso, né, o nome de urgência já tem que colocar aqui no início, a fim de suspender a exigibilidade do crédito de IPTU com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, do Código Tributário Nacional, e do artigo 300 do CPC 2015, do Código de Processo Civil de 2015. B. A intimação da parte contrária, da Fazenda Pública do município XYZ, para a apresentação de sua defesa nos termos da lei. Ou seja, a parte contrária tem que ser citada do ocorrido para que ela possa se defender. Procedência do pedido para a desconstituição do crédito tributário de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. D. A concessão da Fazenda Pública do município XYZ ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 82, parágrafo 2º e 85 do CPC 2015. Outro tópico eu coloquei assim. Necessidade de produção de provas periciais, conforme o artigo 319, inciso 6 do Código de Processo Civil de 2015, para demonstração da atualização monetária do imóvel urbano está maior do que o índice de correção monetária. E aí a letra F diz, a parte autora informa que não possui interesse de participação de audiência de conciliação ou mediação, prevista no artigo 319, inciso 7 do CPC 2015, uma vez que a parte em questão envolve um direito público indisponível, não podendo ser objeto de autocomposição. Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu estou dizendo também que eu não preciso de audiência de conciliação, porque aqui envolve uma matéria de direito público, que é indivisível. E por isso que, mesmo sendo prevista no CPC, nesse caso, eu dispenso participar da audiência de conciliação. Perfeito? Então, como é que eu finalizo a minha petição inicial, como eu já havia falado para vocês? Eu sempre finalizo da seguinte forma, aqui ao lado, vou deixar grifado. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB número tal. Ou seja, sem dizer nomes, local, nem data, nem ninguém. Apenas vocês colocam isso. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Perfeito, pessoal. Assim a gente fecha a nossa petição inicial. E mais uma vez, de maneira rápida, nós vamos ver aqui o panorama daquilo que a gente já observou na nossa ação anulatória de hoje. Então, tudo começa lá no início, como nós já estávamos observando. Tudo começa lá do início com o endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, direcionou alguém. Deixa um espaço de 7 linhas do endereçamento até a qualificação, aí eu qualifico as partes. Primeiro, o autor, que vem por meio de seu advogado, propor tal demanda, ação anulatória de débito fiscal, em face do réu, no caso, Fazenda Pública do município XYZ. Logo, a qualificação vem a parte dos fatos. Me dê os fatos que eu lhe darei o direito. O que aconteceu? Qual o ocorrido? Coloco aqui na parte dos fatos. Logo em seguida vem a tutela de urgência. Qual que é o meu pedido de urgência? Qual que é a relevância do meu pedido? Qual que é a necessidade do meu pedido ser urgentemente atendido? Qual que é a necessidade do meu pedido ser atendido de maneira mais célere? Inclusive, pessoal, vocês podem colocar como nome da petição inicial, lá no início, quando vocês estudaram, quando a gente analisou o endereçamento, ou melhor, a qualificação, em vez de só colocar ação anulatória de débito fiscal, vocês podem colocar, eu venho propor ação anulatória de débito fiscal com tutela de urgência. Aí fica mais completo. Que aí já é a parte de urgência que eu já tenho que dizer lá no início para o juiz. Tutela de urgência, qual é o fundamento do meu pedido? Com base no artigo 300 do CPC 2015. Logo em seguida, da tutela, vem a parte do direito. O que há de fundamento na minha peça? Na Constituição, no CTN, nas leis federais, estaduais, estadual não cai, mas nas leis federais, nas súmulas do STF, do STJ. Qual que é a fundamentação do meu pedido? Qual que é a base jurídica do meu pedido? A parte do direito. E, por fim, vem a parte propriamente dita do pedido, que aí eu termino da seguinte forma. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pedidos.
A, B, C, D, E, F, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou colocando, no caso, em letras ou em números, os pedidos, a começar do mais urgente, como eu falei para vocês, que é o pedido de tutela de urgência. Eu começo lá no início, para que o juiz, quando bater o olho, já saiba que tem um pedido de urgência aqui. Passou a parte do pedido, vem essa parte final, que é clássica de toda petição, que é termos em que pede-se deferimento, local e data de advogado OAB, sem identificar números, nem nomes, nem datas e nada. Tudo bem? E é isso, pessoal. Esse é o panorama geral que eu queria ver com vocês na peça de hoje, dessa ação anulatória. Vou ampliar aqui a minha imagem e dizer o seguinte, pessoal, se vocês quiserem o conteúdo dessa aula ou o conteúdo das aulas anteriores, por favor, deixe aqui nos comentários que eu compartilho com vocês por e-mail, tudo bem? Deixe aqui nos comentários o e-mail de vocês que eu repartilho com vocês o material dessa aula e das aulas anteriores. Beleza, pessoal? Eu peço que vocês estudem bem, se dediquem, perseverem, que vai dar tudo certo lá no final. E no que vocês precisarem, estou à disposição. Só mandar aqui os comentários de vocês, as dúvidas, que eu vou respondendo a vocês ao longo desses dias, tudo bem? Bons estudos, bom final de semana, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!